Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui a esse vídeo do canal. Estamos aqui dia 30/8. Primeira informação importantíssima, não posso sair daqui sem dizer isso a vocês. Hoje, às 20 horas, aqui no YouTube, a gente vai ter a nossa primeira aula ao vivo no canal, tá? Nós vamos falar sobre algumas implicações da inscrição do cliente em dívida ativa, tá? Para o planejamento com holdings familiares. O que é que a gente precisa observar quando o cliente tem uma inscrição em dívida ativa, quando é que isso pode figurar uma fraude, o que é que a gente precisa fazer e se é viável ou não fazer uma holding para ele nesse cenário, ok? Então não perca. Essa aula não ficará gravada na plataforma, tá? Ela não vai ficar gravada no YouTube, porque ela é uma aula que é do curso Holding Familiar do Zero, tá bom? E ela vai ficar disponibilizada apenas para os alunos que têm aí acesso de um ano ao conteúdo. Então, essa aula ela vai ficar disponível aqui no YouTube. Talvez eu ainda deixe aí só até a quarta-feira, tá? Mas ela vai ficar por um tempo muito curto, porque ela vai ficar disponibilizada exclusivamente para os alunos, ok? E aí, como são temas bônus, eu quis trazer aqui algumas questões para a gente discutir. Então, hoje, 30/8, às 20 horas, aqui no YouTube, a gente vai discutir esse tema que às vezes pega no pé de alguns colegas aí, advogados e contadores, que ficam aí com algumas dúvidas sobre se é possível ou não fazer holding, fazer planejamento sucessório quando o cliente já tem inscrições em dívida ativa. Ok, meus amigos? Mas será esse o tema, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que estão abertas as inscrições, as pré-inscrições para a terceira turma do curso Holding Familiar do Zero. Teremos no dia 13 de setembro a abertura da nossa terceira turma com bônus exclusivos, bônus inclusive que não saíram nas turmas anteriores. Então, eu sugiro que você, clique no link aqui abaixo na descrição, entre no grupo VIP para receber aí as nossas novidades, né? E poder ter acesso ao link aí para a abertura dessa terceira turma que está incrível. Ok, meus amigos? Então, vamos lá? Vamos falar aqui sobre o tema de hoje. Vou dar aqui bom dia novamente aos colegas que estão chegando e vamos lá. Gente, eu estou tratando, né, ultimamente, de alguns temas relacionados mais à questão comercial, né, relacionada a holding, relacionada a posicionamento, porque isso é um tema que tem norteado muito as perguntas aqui no canal, né? Inclusive e-mails, né? Eu tenho uma mentoria individual, então muitos advogados ligam perguntando sobre algumas questões, enfrentam algumas dificuldades, então com base nessa necessidade, né, de muitos colegas, eu estou trazendo aqui esses temas que, acredite, eles têm tudo a ver com o holding familiar e também faz parte do aquecimento para a nossa imersão lá no dia 13, ok? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência e, por que não dizer, da experiência de alguns colegas com advocacia de partido. E, Gleison, onde é que isso entra no universo de holding? Eu vim aqui para ouvir você falar de holding e você me vem falar de advocacia de partido. Bom, eu vou falar do que aconteceu comigo, eu vou falar do que acontece com alguns mentorados que me procuram, tratando inclusive desse tema, tá? E aí você vê se isso se adequa aí ao seu universo. Nos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre um possível funil de escassez que pode estar assolando aí a sua advocacia, e aí você trabalha e não consegue, o seu escritório não consegue alcançar um voo de cruzeiro, um voo mais alto, né? Você fica sempre com aquela dificuldade ali de avançar em resultados mais expressivos, tá? Então dá uma olhada lá, vou deixar o card aqui do vídeo, tá? E um outro vídeo foi o destravando esse possível funil da escassez. E a gente viu que a gente precisa ali trabalhar várias etapas, né? Mas que, obviamente, gente, não adianta a gente ser aqui desconexo da realidade, né? É você conseguir... Nossa, gente, desculpa, bati aqui, mexeu, desculpa. É a gente conseguir trazer para a nossa estrutura uma receita
rápida, de oxigenação rápida do caixa do nosso escritório. E por que isso? Porque para a gente trabalhar um posicionamento de longo prazo, uma revisão de portfólio, novas técnicas de precificação, novos nichos de mercado, isso demanda um tempo para começar a efetivamente gerar resultados mais expressivos na nossa estrutura, né? E aí eu falei, gente, se de repente demorar 6 meses, você trabalhando um bom posicionamento, utilizando redes sociais, você conseguir nichar dentro de uma determinada realidade, de repente você em 6 meses você começa a ter resultados mais sólidos. Mas a sua conta de aluguel da sua sala está vencendo. O salário dos seus colaboradores, ali sejam estagiários, sejam advogados contratados, sejam parceiros, a sua secretária, né? Tudo isso tem uma recorrência mensal. E aí você precisa girar dinheiro rápido na sua estrutura para que você tenha até tranquilidade de estruturar os outros pilares de uma advocacia muito mais rentável, né? E com muito mais liberdade de tempo, né? Com menos trabalho e mais honorários, ou mais trabalho e muito mais honorários, né? A questão é a gente conseguir produzir mais, né? Muito mais, na verdade, com muito mais lucratividade no tempo que nós dedicamos à nossa advocacia, né? E eu falei, inclusive, da questão de que existem várias formas de você escalar o seu escritório de advocacia e não necessariamente a escala precisa estar exclusivamente na captação de clientes. Existem formas de você escalar o seu negócio com lucratividade sem que necessariamente você viva aquele frenesi louco de captação de clientes assim ininterrupta, né? Você dorme e acorda pensando em como captar mais clientes. Você dorme e acorda pensando naquele cliente que você precisa fechar. E isso consome a sua vida, a sua existência, a sua clareza, né? Tratamos disso, dá uma olhadinha lá. Quando eu me deparei com esse cenário, há alguns anos atrás, eu busquei uma alternativa que não foi holding. Não foi holding familiar. Isso foi antes do meu trabalho com holding familiar. Isso que eu vou contar para vocês, eu estou contextualizando em 2014. 2014 foi ano de Copa no Brasil. E eu estava reestruturando o meu escritório de advocacia, inclusive construindo um novo escritório. Por que eu digo construindo? Porque nós alugamos na época 2 salas comerciais num prédio que é em frente ao fórum, né? É numa rua lá que a gente tem o Fórum da Justiça Federal, o Fórum da Justiça Estadual, o Fórum Trabalhista, né? As varas do trabalho. Então, muito bem localizado, inclusive, né? Foi um período muito bom. Nós alugamos 2 salas comerciais e nos mudamos para lá, estava em plena reforma. E, gente, eu me lembro que foi um inferno. Porque era assim, jogo do Brasil, feriado. Jogo de outros países, jogos de outros países na cidade sede, e Natal foi uma cidade sede de jogos. Feriado na cidade. Gente, era um inferno. Era um inferno. E tipo assim, às vezes era feriado, era um jogo na quinta, na sexta tinha feriado também. O que é que isso significou? Eu não conseguia avançar nas obras do meu escritório. Então, uma obra que era para durar 30 dias, durou quase 90. Eu estava quase louca nesse período, porque a gente só, né, custeando a reforma, né, e sem poder efetivamente se instalar, e muitas vezes sem poder, inclusive, trabalhar, porque mesmo na estrutura antiga que a gente tinha, quando era feriado, não tinha como a gente avançar. Enfim. E aí, houve um investimento naquela época até significativo. Naquela época nós tínhamos, hoje somos 2 sócios, mas na época nós tínhamos 3 sócios nessa época. E aí nós nos descapitalizamos, né? Logicamente, né? A gente estava montando toda uma estrutura, montamos uma estrutura muito bacana, né? Fui muito feliz, né? Naquele período. Depois eu conto um pouco mais, eu mudei depois de estrutura, né? E isso fez parte de uma gestão muito mais eficiente do meu escritório, mas isso é um outro momento. E aí, o que é que aconteceu? Nós nos descapitalizamos, né? A gente já estava entendendo que não era viável depender exclusivamente do Poder Judiciário, gente, isso foi há 8 anos atrás, né? Quase 9 anos, 8 anos, né? A gente está na metade do ano, 8 anos atrás. E a gente já tinha entendido que não dava para ficar nesse funil. E nós não conhecíamos o trabalho com o rodo familiar nessa época, tá? Meu primeiro curso sobre rodo familiar foi em 2015.
E o nascedouro foi exatamente nessa fase, vocês vão entender melhor. E aí, nós optamos, na verdade, não eu, mas o escritório, né, nós optamos, na verdade, por enveredar por uma advocacia de partido. Então, nós já atendíamos empresários, tá? Nós já tínhamos empresários na nossa carteira, a gente já tinha atendimento a empresários já há algum tempo, nós já tínhamos experiência. E aí, mas nós queríamos ter mais tranquilidade. Sabe aquela história da oxigenação rápida? Pois é. Nós optamos, naquele momento, fazia total sentido para nós, uma advocacia de partido. Era uma forma de a gente sair da dependência do Poder Judiciário e ter liquidez para custear a nossa estrutura, né? Que a gente já sentia que ia pesar, porque a gente captava muitos processos judiciais nessa época, a gente tinha muito processo tramitando, e a gente já sentia esse gargalo da justiça pesando. Então, nós, dentro dessa lógica, né, entendendo isso, trouxemos a advocacia de partido. E, gente, não foi difícil fechar as advocacias de partido. Não foi difícil naquela época. Por quê? Como eu disse, a gente já tinha clientes empresários na nossa estrutura e tudo que eles queriam era pagar um fixo para ter um advogado para fazer a parte de consultoria tal, e absorver algumas ações judiciais que nós limitamos no contrato ao tipo, o objeto da ação que estaria embarcado no contrato e também a quantidade, tá? Então, nosso contrato dizia, exemplo, defesas trabalhistas, até 5 no ano, um exemplo, tá? Só para vocês entenderem como é que funcionava esse contrato. Então, rapidamente a gente trouxe o quê? Receita recorrente e rápida para o nosso escritório. Gente, isso foi bom? Não, gente. Isso foi espetacular, tá? Isso foi espetacular, volto a dizer. A gente estava num ano que a gente teve semelhante ao que nós estamos passando hoje, tá? A gente teve eleições federais, tá? Então, era um ano que tinha a campanha política e Copa do Mundo. E foi um ano que nós descapitalizamos por conta desse investimento, que foi muito acertado na época, né, fez muito sentido, mas que exigiu de nós, de todos os sócios, um esforço financeiro para bancar a estrutura. Né? Nós fizemos com recursos próprios, nós não utilizamos empréstimo, nada. Então, a gente precisava oxigenar. E foi, assim, espetacular, no primeiro momento. Vocês vão entender. Então, nós nos oxigenamos, né? Isso trouxe para a gente tranquilidade, para a gente expandir o nosso escritório. E aí, nós procuramos uma expansão para o interior do estado. Para o interior, na época do Rio Grande do Norte, nosso escritório na sede de Natal, como é até hoje, aqui é uma filial em Brasília, né? Mas a sede ainda é Natal. E, na época, nós fizemos uma expansão. Nós tínhamos uma sócia lá, numa determinada região do interior do estado, né? Uma profissional, assim, espetacular, né? Então, tínhamos ali uma sociedade também com muita, digamos assim, muita expectativa de progresso, e, de fato, tivemos muito progresso nos primeiros anos, né? Assim, foi um período áureo, né? Eu digo isso, eu lembro desse período com saudade, né? Vocês vão entender isso mais à frente, porque foi um período de muito trabalho, era um trabalho extenuante quase, né? Mas foi um período de muito crescimento profissional. Quando nós expandimos também com a ideia de consultoria. À época, nós fechamos consultorias excelentes, trazidas por essa sócia, né, que ficava ali à frente dessa nossa filial, né, no interior do estado. Ela morava nessa região, então fez um trabalho excelente de captação, tá? E realmente foi um período de muita oxigenação financeira rápida no escritório, porque nós não dependíamos do Poder Judiciário. Um outro ponto, gente, era que nessas localidades, com essas empresas, né, nós trabalhávamos realmente uma advocacia mais consultiva, tá? Então, era muito bom, porque nós enveredamos aí, foi um período de muito crescimento
profissional, e aí eu não estou falando do financeiro, eu estou falando do crescimento profissional, porque o financeiro passa, mas o crescimento profissional ninguém tira de você. Então, eu acho que foi, assim, o maior ativo que nós conquistamos nesse período, foi essa experiência de um atendimento de larga escala. E aí eu digo mais, né, gente? Foi daí que eu busquei o trabalho com holding familiar. Veja como toda a nossa história faz parte do nosso desenvolvimento como profissional. E por que isso? Porque a gente atendia muitos empresários e a gente tinha empresários, né, que eles não eram, muitos não eram exclusivamente empresários. Então a gente tinha alguns que eram servidores públicos e que tinham empresa e sociedade com outros sócios, às vezes a esposa, às vezes o irmão, né? Mas ele tinha outra fonte de renda, ou seja, ele tinha outros meios de oferir patrimônio pessoal, tá? A gente tinha pessoas que tinham, por exemplo, carreira política sólida na região, né? E que também eram empresários, e aí também tinham outras fontes de receita para oferir patrimônio, e essa pessoa, ela tinha receio de dizer assim, olha, eu tenho uma história de vida, de construção de patrimônio, que vai muito além dessa empresa aqui que eu coloquei há 2 anos, há 3 anos. Eu tenho um patrimônio que eu comecei a constituir há 10 anos atrás. Né? E se algo der errado aqui, isso pode comprometer meu patrimônio. Né? E eu quero deixar um legado para os meus filhos, eu quero ter condições, inclusive se minha empresa passar por uma dificuldade, eu ter patrimônio para injetar um capital aqui, salvar a minha empresa, né? Honrar com as minhas dívidas, mas eu preciso disso dentro de uma estrutura segura, porque senão eu perco essa possibilidade de manejar o meu patrimônio de forma inteligente, inclusive de garantir longevidade do meu patrimônio pessoal e das minhas empresas. Então, foi desse anseio desses empresários que eu comecei a buscar a ferramenta holding, né? Em 2015, né? Então veja que isso começou lá atrás. Mas eu vou voltar um pouquinho à fita para vocês entenderem, né? Então foi um período de muito crescimento profissional, foi um período de muita oxigenação. Mas tem um detalhe aí. Detalhe, gente, que não foi percebido inicialmente e que ao longo do tempo ele acabou vindo à tona, né? Porque, como dizem aí os amantes do Big Brother, né? As máscaras caem e a verdade vem à tona. E o que foi essa verdade que veio à tona? Vamos lá. A gente tinha advocacia de partido com esses clientes, então eles pagavam uma mensalidade e a gente ia ali fazendo uma prestação de serviço que era voltada prioritariamente para o empresarial, o consultivo empresarial, o consultivo tributário e o consultivo trabalhista. E em algumas situações, a gente fazia também. Então, a gente tinha ali, basicamente, o consultivo empresarial, o consultivo tributário e o consultivo trabalhista, tá? Trabalhista patronal. Então, a gente fazia, organizava a casa, trazia regimento interno para essas empresas, colocava alguns protocolos, POPs, né, procedimentos operacionais padrão para algumas operações dentro daquele nicho de empresas. A gente trabalhava com auditorias, com protocolos de conformidade, a gente trabalhava olhando as NRs, né, que na época eram NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente fazia adequação às NRs específicas de determinado setor, então, gente, era espetacular, assim. Como eu disse, eu honro e lembro com saudade desse período. Mas o que é que começou a acontecer ao longo do tempo? Ao longo do tempo, o nosso escritório, né, e tanto nós em Natal como essa nossa sócia lá no interior do estado, a gente começou a absorver tudo, tudo. E aí, gente, a gente entra numa seara que é muito sutil da advocacia de partido e que quando a gente está nela, a gente não consegue perceber muito bem. Veja bem, eram muitas empresas e muita consultoria, muitos protocolos de adequação, muito tudo. A gente, logicamente, montou uma equipe para atender esses empresários, porque senão a gente não tinha como dar vazão. E nós viajávamos muito, todos os sócios, a gente viajava muito. Então, a gente saía de Natal para também fazer frente a esses atendimentos, juntamente com essa nossa sócia à época, né? E ela cuidava ali também dos atendimentos mais pontuais na região. De fato, todos nós
trabalhávamos bastante. E nós absorvemos uma carga de trabalho muito elevada. Mas o ponto crucial não era aí. O ponto crucial é que é o seguinte: esses empresários, e isso é uma tendência natural da advocacia de partido, começam a ver você como um faz-tudo. Você é o tipo de advogado faz tudo, entende? Então, você é o empresarial, você é o civil, você é o trabalhista, você é o tributário, você é a defesa na, na, na reclamação trabalhista, você atua na cobrança, nas cobranças. Em algumas situações a gente tinha clientes que tinham um volume grande de cobranças, aí está lá você entrando com execução de cheque. E aí isso aumenta muito a demanda de trabalho dentro do seu escritório. E aí você pode dizer assim, Gleice, então de repente, o que é você limitar, é você colocar de forma muito clara no contrato até onde vai a sua advocacia de partido. Nós fazíamos isso e fizemos isso, e isso teve um efeito inicial muito significativo. Mas onde que morava o grande quê da questão? Quando você tem uma estrutura muito robusta e você tem aquele cliente que paga mensalmente, o que que isso te traz aparentemente? Isso te traz segurança. Porque, de qualquer forma, isso te traz um fluxo de caixa rápido, tá? Mas isso, ao longo do tempo, te empobrece. Sabe por quê? Porque você perde posicionamento. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o advogado generalista. Eu fui generalista há muito tempo, né? E isso te tira autonomia. Primeiro ponto, você tem uma falsa segurança. Porque veja, gente, por mais que você tenha um contrato com o cliente, ele te pague mensalmente, a qualquer tempo ele pode rescindir esse contrato, como de fato aconteceu com alguns, isso faz parte da relação contratual, tá? Então, em algum momento, o cliente pode dizer, não, eu não tenho mais necessidade dessa consultoria, eu estou apertado, eu preciso fazer outros investimentos na minha empresa, né? Então, eu vou cortar aqui onde é o quê? Menos essencial. Menos essencial. E entre os primeiros que estão na lista, entra quem? O advogado. Esse é o primeiro ponto. Ah, doutora, é porque você não trouxe uma essencialidade para a sua prestação de serviço. Eu vou chegar nesse ponto. Então, gente, o que acontece? O cliente, ele não te vê como um profissional nichado. O cliente te vê como um profissional que quebra galho. É aquele profissional que surgiu aqui uma notificação no Ministério do Trabalho. Liga para o advogado e manda ele lá porque eu não estou com tempo de resolver, né? Ah, surgiu aqui, o contador disse que chegou aqui uma notificaçãozinha da Receita, que ele não está conseguindo interpretar porque trata muito mais da parte do direito do que da contabilidade. Liga para o advogado, pede para ele resolver. Ah, preciso fazer um aditivo aqui na junta, mas deu uma enganchada lá, manda o advogado despachar lá com o vogal da junta comercial. E no final das contas, quando você vai olhar para aquela advocacia de partido convencional, né? Eu vou voltar um pouco mais na advocacia de partido quando eu for falar do generalista versus especialista, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a advocacia de partido nichada, tá? Essa hoje ela é muito interessante, mas ela requer de você uma especificidade de atuação, tá? Mas a gente vai chegar lá. Eu estou falando aqui dessa advocacia de partido generalista, que a empresa, o empresário, ele paga para você um valor mensal e você ali resolve, né, tudo e mais alguma coisa para esse cliente. Gente, essa advocacia, ela é interessante em alguns momentos da sua atuação profissional. Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Eu estaria sendo desonesta com a minha audiência se eu dissesse que isso não foi valioso para mim. Foi extremamente valioso para mim. Como eu disse, eu até lembro com certa saudade desse período, né? Porque era um período de muito trabalho, de uma atuação profissional muito intensa e, por que não dizer, de um extremo crescimento profissional, tá? Mas é algo que precisa ter começo, meio e fim. Se de repente você está começando na advocacia empresarial e você quer adquirir experiência, é um excelente caminho para você de repente iniciar, dar os primeiros passos, fazer uma melhor rede de contatos,
com alguns empresários, entender como funciona a dinâmica da atividade empresarial, e aqui eu não estou falando da advocacia empresarial, mas como atender empresários, como funciona a dinâmica de determinadas atividades, né? É fundamental. Eu não abro mão de dizer isso. Foi uma experiência espetacular, mas ela não tem sustentabilidade a longo prazo. A longo prazo, ela tira de você algo que é típico da advocacia de alta rentabilidade, que é um posicionamento claro e específico. Se você é o faz tudo do seu cliente, ele não vai te enxergar com a especificidade necessária para você introduzir dentro do seu portfólio serviços mais específicos, serviços mais nichados e, consequentemente, serviços de maior lucratividade. E, logicamente, serviços que você não pode incluir onde? No contrato de partilha que você tem com ele. E, gente, depois, quando foi que isso bateu na minha porta? Né? Quando, em 2015, eu falei isso aqui um pouquinho lá atrás, eu comecei a trabalhar com holding familiar, e aí qual foi a nossa ideia? Nossas primeiras captações, elas foram interna corporis, tá? Nossas primeiras captações, eu falo muito isso na mentoria e falo muito isso no curso também. Nossas primeiras captações, elas foram internas, tá? Foram de dentro de clientes que já estavam na nossa carteira, né? E nós tivemos bons fechamentos, né? Lá atrás a gente meio que assim desbravou algumas coisas, a gente não sabia precificar direito. As primeiras são sempre um desafio, né? Sempre um desafio. Mas nós tivemos fechamentos, mas nós não tivemos fechamentos tão significativos quanto a gente esperava se a gente olhasse o tamanho da nossa carteira. E por que que isso aconteceu? Porque na hora que a gente ia trazer o produto holding para o cliente, ele recebia de braços abertos. Era uma dor que o cliente já tinha. Eu procurei trabalhar com o holding para sanar essa dor de dentro ali da minha carteira, dos clientes que eu já tinha e que já trabalhava diretamente com eles. Mas eles queriam incluir esta prestação de serviço altamente nichada e complexa onde? No contrato de partido. E eu ouvi várias vezes, doutora, mas eu já não estou te pagando? Então não faz sentido eu te pagar. Vou encerrar o contrato. Não faz sentido continuar te pagando. Estou pagando para quê? Sem reservas. O cliente dizia isso, sem reservas, né? E aí, aquilo foi uma decepção para mim, de certa forma, né? Eu não tinha o nível de clareza que eu tenho hoje, e é por isso que eu trato desse assunto aqui. De repente você pode dizer assim, Gleice, eu não estou preocupado com isso. Isso não tem nada a ver com o universo holding, isso tem tudo a ver com o universo holding. Tudo a ver, tudo. E aí, veja bem, eu achava que o problema estava no cliente, porque a gente tem dificuldade de entender que o problema está conosco, né? Então, eu achava que era o cliente que não estava valorizando o meu trabalho, o cliente não estava vendo valor do que eu estava entregando, o cliente não estava isso, não estava aquilo, né? E, de fato, isso estava acontecendo. Mas a culpa não era do cliente, a culpa era minha. E ela estava lá atrás, muito sutil, muito oculta. Eu me lembro que nessa época, eu comecei a procurar consultorias de gestão, né, gente? Isso tem 7 anos, né? Foi quando eu comecei nessa busca inicial. Eu comecei a trazer consultorias de gestão porque eu queria alavancar o meu escritório, né? E eu me lembro que eu ouvia muito assim, se posicione, né? Você tem que se posicionar para o cliente que você não vai fazer, você tem que deixar claro, né? E se ele quiser rescindir, rescinda. E aí, gente, a gente entra num outro patamar, que é o seguinte: você está acostumado com aquela receita. Você tem a falsa sensação de segurança. Você tem a falsa sensação de que se você perder aquela receita de recorrência, você vai perder ouro dentro do seu escritório. E isso não é verdade. Isso se provou algum tempo depois que não era verdade, eu vou chegar lá. Então, por mais que a gente tentasse se posicionar, o cliente muitas vezes se chateava. Não, doutor, então não quero. Não quero. Já que o senhor não vai incluir aqui na minha advocacia de partido, no meu contrato mensal, então eu também não tenho interesse, eu não vou pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Gente, pelo amor de Deus, né?
Vocês aqui que estão acompanhando no canal, olha o nível de complexidade de uma holding para você querer incluir isso numa advocacia de partido, né? Que na época a gente tinha um valor de mensalidade aí que acompanhava um percentual do salário mínimo. Vou tomar uma aguinha aqui, gente, porque se não for minha garrafinha, né? Você já conhece minha garrafinha. Então, gente, aquilo começou a me trazer uma dor de posicionamento. E por mais que os consultores dissessem, se posicione, você que não está sabendo se posicionar, depois de um tempo eu percebi, gente, que não tinha mais como eu resgatar um posicionamento dentro daquela contratação. Não tinha mais. Não tinha mais. Sabe por quê? Porque o posicionamento estava errado lá atrás, na modalidade de serviço que foi prestada lá atrás, quando esse contrato de partido foi o quê? Firmado. Lá atrás, o cliente me posicionou como tipo do advogado faz tudo, a mim e aos demais da equipe, né? Então, lá atrás, nasceu o problema do posicionamento. O advogado quebra galho, o advogado faz tudo, o advogado conserta tudo, surgiu lá atrás. Dentro daquela relação contratual, já não era mais possível um reposicionamento, né? E aí, gente, eu até via isso, mas era doloroso admitir, né? Porque isso ia importar numa renúncia de carteira muito significativa, né? Porque eu já tinha muitas empresas, né? E aí, gente, como tudo na vida, né? Aquela história, né? Rick Chester fala muito isso, quem procura acha, né? Então, se você está procurando, você vai achar. A questão é, o que é que você está procurando, né? Então, no meu caso, eu fui em busca de soluções. E elas vieram. E aí, gente, vem um outro detalhe. Onde que o holding foi decisivo? Gente, escutem isso. Por favor, talvez seja a parte mais importante do vídeo. Onde que o holding foi decisivo nessa transição? Eu tinha nessa advocacia de partido, que era uma advocacia de partido de escassez, porque o cliente me via como uma quebra-galho. O cliente me via como uma faz tudo. Inclusive, tinha alguns que tratavam mal, não só a mim, como a minha equipe. Eram grosseiros, alguns eram. De fato, isso acontecia, né? Por quê? Porque ele não via em mim, nem nos demais, um profissional o quê? Especializado. Ele nos via ali como se fosse uma extensão da equipe de funcionários. Não que isso justifique tratar mal a mim ou a qualquer membro da minha equipe, eu não estou dizendo isso. Mas o fato de alguns deles, a maioria não, mas um ou outro ter esse comportamento, refletia a forma como ele nos enxergava. E aí, gente, é aquela história. Como abrir mão de uma estrutura que já estava robusta, porque tinha que atender muitas pessoas, tá? E de uma advocacia de partido que quer queira, quer não queira, trazia receita rápida para o meu escritório para manter essa estrutura grande girando, tá? E aí, gente, como equalizar este problema, né? E aí volto a dizer o que eu falei lá no outro vídeo do funil da escassez. Um problema complexo requer uma solução complexa. A gente nunca consegue resolver um problema complexo com uma solução muito simples, tá? Talvez um conjunto de soluções simples, né, ao longo do tempo, e a gente vai destravando aquele problema, tá? E foi o que eu fiz. Foi onde o holding familiar teve um papel decisivo. Por quê? Veja bem, eu tinha uma estrutura robusta, que eu criei para atender essa clientela, e eu tinha receitas de recorrência dos contratos de partido. Primeiro ponto, eu tinha entendido que aqueles contratos, no que diz respeito a posicionamento, eles estavam fadados ao insucesso. Eu não ia mais conseguir corrigir aquele erro de posicionamento que eu cometi lá atrás, como de fato eu não consegui. Em que pese eu ter tentado de diversas formas, eu não tive êxito com isso. Então, nós precisávamos equalizar os dois pilares da equação, porque se eu tirasse a receita de uma hora para outra, eu tinha estrutura robusta,
isso aqui ia consumir a minha estrutura. Da mesma forma que eu não podia enxugar demais a estrutura, se eu ainda tinha os contratos, eu não ia conseguir atender, eu ia gerar um problema de desencaixe aqui de atendimento, isso ia gerar um problema, eu não queria gerar prejuízo para o cliente, até porque a falha de posicionamento foi minha. O cliente, ele só contratou um serviço que para ele, naquele momento, era muito interessante, tá? E volto a dizer, para mim também foi ao longo do tempo. Mas depois, na hora que eu plotei aquilo para uma longevidade maior, a gente percebeu que não tinha ali a conta não fechava, né? A gente não tinha ali uma advocacia de crescimento, a gente tinha uma advocacia de inchaço. Então a gente foi equalizando as coisas em conjunto. Lembra do que eu falei da inadimplência lá na quebra do funil? Clientes inadimplentes, tinha 3, ok, mandava notificação, não pagou, encerrava o contrato. À medida que eu fui reduzindo esses contratos, esse pool de contratos, a gente foi reduzindo também as receitas recorrentes. Paulatinamente, a gente foi também o quê? Adequando a estrutura. Então, a gente foi diminuindo o número de pessoas. Algumas reduções foram naturais, porque a pessoa passou no concurso, resolveu sair por motivos pessoais, e aí a gente foi gradativamente encolhendo ambos os lados da equação. E a holding entrou, e é isso que eu estou devendo para vocês, onde é que o trabalho com o holding familiar foi decisivo para essa reestruturação do meu escritório. Porque à medida que a gente foi reduzindo esses contratos, e foi uma redução até natural, como eu disse, uma parte já saiu por inadimplência, que tinha isso, alguns contratos tinham uma inadimplência acumulada. Então, veja, a gente prestava serviço, mas o cliente não estava injetando caixa. Então, a gente começou por esses, né? Lógico, né? Não está prestando serviço, não está entrando dinheiro, não tem como a gente continuar. Então, a holding foi crucial porque os contratos com holding trouxeram estrutura financeira para o meu escritório. As primeiras contratações com holding foram fundamentais para gerar aquela receita de caixa rápido. Gente, quando eu falo isso, é porque eu passei por isso. Eu faço questão de contar, porque parece que a gente está falando coisa de livro. E não é. A holding veio oxigenando o meu caixa para que, à medida que eu fui reduzindo essa advocacia de partido até zerar, hoje eu zerei, eu não tenho advocacia de partido no meu escritório, e tem cliente que procura, e a gente já diz claramente, não trabalhamos mais com essa modalidade de contrato, tá? Então, à medida que foi reduzindo, em que pese eu fosse reduzindo a advocacia de partido, eu não perdi receita de liquidação rápida. Por que eu não perdi receita de liquidação rápida? Porque a holding estava oxigenando. Então, veja que o trabalho com holding familiar foi fundamental para me dar o alicerce para eu reestruturar toda a minha advocacia. E sair de um cenário que não fazia sentido continuar, porque, como eu disse, eu não ia conseguir reverter alguns cenários envolvendo aquela advocacia de partido que estava, de fato, me empobrecendo. E por que eu digo isso? Porque alguns contratos já estavam, por exemplo, há 2 anos sem atualização de valor. Porque quando a gente falava em atualizar o valor, o cliente dizia, não, então não dá certo para mim. Se for para atualizar, doutor, eu prefiro encerrar. E a gente se viu preso numa estrutura robusta, sem poder, o quê, em algumas situações, encerrar alguns contratos. Tá? Então, isso acabou que a gente virou, de certa forma, refém. E eu preciso dizer também, gente, de certa forma, era cômodo ter um giro de caixa dentro do escritório, né? E qual foi o problema? É que isso não tem sustentabilidade a longo prazo. Isso tem sustentabilidade dentro de um curto prazo, quando você quer fazer uma oxigenação rápida da sua estrutura, quando você precisa estar ali adquirindo mais experiência e tal. Mas quando não é assim, não tem como você levar uma advocacia dessa, por exemplo, 8, 9, 10 anos, tá? Ah, Gleice, mas eu conheço pessoas que fazem isso já a um longo prazo e que têm rentabilidade. Nós vamos tratar disso quando eu for falar lá da advocacia de partido nichada, tá? Que são bancos de consultoria específicos, coisas assim. Essa advocacia, ela de fato, ela tem muito mais longevidade e rentabilidade quando você trata de uma advocacia de partido, que eu nem gosto de chamá-la,
de advocacia de partido, né? Porque eu acho que a advocacia de partido que a gente está tratando aqui é aquela advocacia de partido generalista, em que você se torna quase um funcionário da empresa sem ser funcionário, porque você é contratado através do seu CNPJ ou você é contratado como profissional liberal, tá? Então, gente, o trabalho com o holding familiar, ele foi decisivo. Eu não tenho a menor dúvida de que esse trabalho, introduzir holding familiar no meu portfólio, foi decisivo para quebrar esse funil de escassez em que eu estava presa, porque ele, como eu disse, foi o alicerce que eu precisei para trabalhar todos aqueles outros pontos aí dentro da minha estrutura. Então, se você de repente está se identificando com esse cenário, né, holding é sem sombra de dúvida, o holding, porque na época a gente quase que resumia o planejamento sucessório ao trabalho com holdings, né? A gente sabe que o planejamento sucessório ele é um trabalho muito mais abrangente, né, do que efetivamente holding, mas a holding ela é um produto que tem uma complexidade muito maior, tá? Tem uma complexidade muito mais arrojada, requer uma multidisciplinariedade, então é por isso que a gente foca nela. Mas, quando a gente ia trabalhar com holdings, a gente trazia também outras ferramentas de planejamento sucessório para agregar, né? E aí, gente, ocorreu, para fechar aqui, ocorreram coisas interessantes. Nós passamos, depois eu vou falar sobre isso, a questão de parcerias, mas nós passamos a fazer prospecção externa através de parcerias e a gente viu que a gente fechava em horários muito mais expressivos do que dentro da própria carteira. Porque aplicou-se, nesse caso, a velha máxima de que o santo de casa não faz milagre. E, pasme, eu soube depois de clientes antigos que pagavam até 10 vezes mais, uma com 10 vezes. 10. Consultorias específicas com outros advogados para fazer um serviço semelhante ao que a gente já tinha oferecido, mas que ele queria dentro do contrato, porque já me pagava 10 vezes menos. Então, veja que, às vezes, existem algumas contratações que ela já nasce equivocada. Eu tive um professor na universidade, vou até dizer o nome dele, que foi uma das pessoas mais inteligentes com que eu já tive contato, o professor Herbert Spencer. E eu me lembro que ele dizia uma coisa fantástica que se aplicava especificamente, ele foi um professor de direito empresarial, e se aplicava especificamente a esses casos. Ele dizia assim, gente, começos errados, finais atrapalhados. E foi exatamente o que aconteceu conosco nesse caso específico, tá? Porque começou errado lá atrás, em sede de posicionamento, então o final foi atrapalhado, né? Final em que sentido? Ao longo do caminho, essa contratação desandou. Então, se você está nesse cenário, olhe para a sua advocacia de fora. Será que não é isso que está acontecendo e você, de repente, está aí assoberbado de trabalho com uma falsa segurança? Porque na hora que o cliente quiser ir embora, gente, ele vai. O que vai efetivamente te dar segurança é o seu escritório ter dinheiro no caixa, ele ter saúde financeira para sobreviver, sem depender de nenhuma modalidade específica e exclusiva de contratação, seja ela o judiciário, seja ela uma advocacia de partido. Você tem que desenhar o seu modelo de negócio de tal maneira que você consiga ter aquela distribuição de receita recorrente de curto, de médio e de longo prazo. Normalmente a de longo prazo vai ficar lá no judiciário mesmo, tá? E que você não seja refém de nenhuma contratação, porque a pior coisa que pode acontecer hoje para qualquer profissional liberal é ele ser refém de um único tipo de prestação de serviço e ele, de repente, se vê num contrato de baixa lucratividade que ele não pode rescindir, porque ele precisa da receita, sob a falsa ideia de que ele tem uma segurança na estrutura. E ele não tem um cliente, gente, pode ir embora na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. Ele vira, doutor, estou pagando aqui a mensalidade, mas a partir do próximo mês a gente não vai continuar, eu quero rescindir. Você vai fazer o quê? Né? Então, como eu disse, o trabalho com holding familiar
foi muito fácil para mim introduzir no meu portfólio. A gente vai falar do quão dinâmico é o trabalho com holding familiar e planejamento sucessório e como ele pode ser facilmente introduzido em portfólios de diversos ramos do direito, tá? Mas foi fundamental para mim porque me tirou desse ciclo, né? Trouxe vida para dentro da minha estrutura, me possibilitando sair de uma estrutura que não era mais rentável, que estava, na verdade, me atrapalhando de fechar honorários mais expressivos, de modificar o meu portfólio no sentido de trazer mais, agregar mais valor ao produto que eu vendia para o cliente, trazer mais transformação para a vida do cliente e, consequentemente, mais transformação também para a minha estrutura. Então, gente, cuidado com essa advocacia de partido. Entenda o momento em que você se encontra na sua advocacia. Talvez você esteja num momento em que esse trabalho ainda faça sentido para você e ele seja necessário no seu escritório. E eu nem estou dizendo aqui que você tem que rescindir de uma hora para outra seus contratos, mas faça com que você tenha uma condição de começar essa transição, tá? E no meu caso, o início dessa transição transformadora, eu digo para vocês, transformadora, foi através do trabalho com holding familiar, à época só holdings, tá? E depois abrangendo esse trabalho para trazer aí outras ferramentas de planejamento sucessório e fazer aí desse produto hoje um dos carros-chefes do meu escritório, porque não é o único e nem acho que deva ser o único na sua estrutura, mas sem sombra de dúvida é o principal. É o principal, não é o único, mas é o principal. Ok, meus amigos? Então, deixe seus comentários, tá? Não deixe de se inscrever na nossa imersão, que ocorrerá no dia 13 de setembro, abertura das vagas, das inscrições para a nossa terceira turma já do curso Holding Familiar do Zero, como eu disse, com bônus imperdíveis, tá? Bônus, inclusive, empilháveis. Então, os primeiros vão ter acesso a vários bônus, ok, gente? Então, ó, vai lá, se inscreve, não perca essa oportunidade de você começar a mudança da sua advocacia o quanto antes. Um forte abraço, até nosso próximo vídeo.